Olá, pesquisador, tudo bem com você? Aqui é Augusto Canacírio e hoje eu vou te dar algumas explicações sobre como que são as provas de conhecimentos de processos seletivos tanto de mestrado quanto de doutorado. Se você está prestando atenção em mim nesse momento, há a chance são de que você ou alguém que você conhece pretende ingressar na carreira acadêmica. E para isso é necessário enfrentar um processo seletivo. Eu não sei se você já conhece sobre processos seletivos tanto de mestrado quanto de doutorado, mas em geral no Brasil a gente tem 5 etapas que você provavelmente vai enfrentar. Uma delas eu chamo como avaliações orais, que nos mais variados processos seletivos podem ser chamados como entrevista, arguição oral ou prova oral. Outra etapa muito comum que a gente tem é a análise do projeto de pesquisa, que também pode ser chamado como anteprojeto de pesquisa, plano de pesquisa, pré-projeto de pesquisa, projeto de dissertação, projeto de tese, anteproposta de projeto de pesquisa ou das mais variadas formas. Mas basicamente tudo isso, todos esses nomes, né, se referem a um projeto de pesquisa que você vai desenvolver futuramente, tanto no mestrado quanto no doutorado. Além disso, você também pode se deparar, né, com a análise de currículo, que também pode ser chamada como prova de títulos, onde basicamente a banca do processo seletivo analisa o seu currículo Lattes, ou seja, essa banca vai avaliar suas experiências acadêmicas e as suas experiências profissionais. Outro tipo de avaliação é a prova de proficiência, que nada mais é do que uma prova de língua estrangeira. Geralmente, para o mestrado, é exigido proficiência em uma língua estrangeira e para o doutorado, 2 línguas estrangeiras, mas isso pode variar para cada processo seletivo. E por fim, a gente tem as provas de conhecimentos, que basicamente vão cobrar conteúdos da área de conhecimento ligado ao programa de pós-graduação que você pretende ingressar. Pode ser que o processo seletivo que você vai enfrentar tenha todos esses tipos de avaliações, assim como pode ser que você enfrente somente algumas dessas etapas. Isso acontece porque cada programa de pós-graduação tem liberdade para definir o seu próprio processo seletivo, ou seja, não é uma coisa homogênea. E aqui, né, eu basicamente só apresentei as etapas mais comuns nos processos seletivos, tanto de mestrado quanto de doutorado, de instituições de pesquisa brasileiras. Mas o foco aqui, basicamente, como eu falei no começo, né, o foco seriam as provas de conhecimentos que esses processos seletivos podem nomear como avaliação escrita, prova de conhecimentos específicos, avaliação de conhecimentos, prova escrita ou das mais outras variadas formas. Bom, o primeiro ponto que você precisa saber é que não tem um padrão específico para essas provas de conhecimento, porque tanto a sua forma quanto o seu conteúdo, elas variam substancialmente dependendo de cada programa de pós-graduação e também dependendo da linha de pesquisa e da área de concentração que você se inscreveu. Analisando diversos processos seletivos, eu percebi que a gente tem algumas variações nas características das provas de conhecimentos. O primeiro ponto que pode variar se refere ao tipo de questão aplicada. Dependendo do processo seletivo que você enfrentar, você pode se deparar com uma prova com questões de múltipla escolha, lembrando que esse tipo de prova não é tão comum assim, né? Um exemplo disso foi a prova do processo seletivo para entrar no mestrado em Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que teve ingresso no primeiro semestre de 2019. E nessa prova tinha algumas questões objetivas e outras questões dissertativas, como você pode observar nesse momento. Outro exemplo seria a prova do processo seletivo de mestrado ou de doutorado em ciência animal da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que nesse momento, né, se você estiver assistindo meu vídeo, você consegue enxergar, ou se você estiver escutando o podcast, você basicamente não vai ter essa opção, mas em geral aqui eu estou apresentando um print do edital. Outro tipo de questão que é bem mais comum nos processos seletivos de mestrado e de doutorado são
as perguntas específicas que exigem uma resposta objetiva não tão longa, né? Geralmente, provas com esse formato exigem que você responda 2 ou 3 questões dissertativas. Aqui eu pego como exemplo a prova do processo seletivo do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, referente à área de concentração, direito penal, medicina forense e criminologia, que seria na sub-área criminologia. Então, nesse momento, você pode enxergar uma questão desse tipo. Veja que nela, né, se você estiver assistindo meu vídeo ou se você estiver escutando meu podcast, provavelmente você vai ter que fazer um esforço de imaginação. Mas nessa prova tem 2 questões, sendo que o limite do tamanho da resposta para cada uma seria de 3 laudas, segundo o enunciado. Lembre-se que essa prova de comprovação de conhecimentos jurídicos do processo seletivo de mestrado ou de doutorado em Direito da USP, ela varia de formato de acordo com a área de concentração e de acordo com a sub-área que você se inscrever. Por exemplo, na área de concentração Direito Processual, cuja área é o Direito Processual Civil, a prova tinha 3 questões e o enunciado não indicou limite de laudas para o tamanho das respostas de cada uma, como você pode observar nesse momento. Se você estiver assistindo o vídeo ou se você estiver no podcast, você vai ter que fazer um esforço de imaginação. E eu recomendo que você digita aí no YouTube dicas para provas de conhecimentos em processos seletivos de mestrado e de doutorado, que você vai encontrar esse vídeo. O último tipo de questão é uma questão mais ampla, ou seja, as provas que exigem questões que cobram a escrita de uma redação, né? Algumas provas apresentam um enunciado bem curto. Aqui eu pego como exemplo a prova do processo seletivo em Direito da USP, da área de concentração Direito do Trabalho e da Seguridade Social na sub-área Direito e Processo do Trabalho Contemporâneo. Como vocês podem ver na imagem, a gente tem esse tipo de questão. Porém, a gente também tem questões mais amplas com enunciados mais elaborados, ou seja, enunciados que apresentam orientações que você deve seguir para escrever alguma dissertação sobre um tema específico, como essa prova que você vê nesse momento, né, da área de concentração Direito Comercial. Além do tipo de questão aplicada, o segundo ponto que pode variar é a indicação ou não de uma bibliografia prévia para você estudar. Quando tem a indicação de uma bibliografia prévia, geralmente ela é informada no edital do processo seletivo. Eu vou pegar aqui como exemplo a bibliografia que eu tive que estudar para ingressar no doutorado, no processo seletivo que eu enfrentei lá no ano de 2014. Então você percebe que é uma bibliografia um tanto quanto extensa. Lembre-se que às vezes a bibliografia não é indicada junto com o edital do processo seletivo, porque eu já me deparei analisando processos seletivos, eu já me deparei com editais que indicavam a bibliografia para a prova de conhecimentos alguns dias antes da aplicação da mesma, ou seja, a lista da bibliografia era indicada depois que o edital foi lançado. Assim como pode acontecer do edital do processo seletivo não indicar nenhuma bibliografia, mas apenas apresentar alguns tópicos ou temas que vão ser cobrados na prova. Aqui eu pego como exemplo a prova para ingressar no mestrado em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Mato Grosso, né? Então você enxerga o edital, então você só vê a indicação de alguns itens, sem uma bibliografia específica. Na prova do processo seletivo de mestrado em Educação da USP, a gente tem a indicação de temas em algumas áreas de concentração, enquanto em outras áreas de concentração elas apresentavam uma bibliografia do que iria ser cobrado na prova escrita, né? Como você pode observar nesse momento. Além disso, a gente tem processos seletivos que não indicam nenhuma bibliografia para a prova de conhecimentos, como, por exemplo, a prova para entrar no mestrado em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da Unifesp, referente ao campus de Guarulhos, que não indicou nenhuma bibliografia, como você pode ver aqui no edital. O terceiro ponto que pode variar nas provas de conhecimento são as condições em que essas provas são aplicadas. Eu vou começar explicando, pegando como exemplo, o caso mais comum de provas de processos seletivos de mestrado e de doutorado, onde você tem que realizar a prova sem consulta a qualquer tipo de material, mas você tem o direito de escrever um rascunho
para só depois você passar limpo a sua resposta final. A prova de conhecimentos que eu fiz lá no ano de 2014, no processo seletivo que eu fiz para ingressar no doutorado, que atualmente eu estou quase terminando, basicamente é desse tipo. Eu, na prova, né, lembrando remotamente, tinha 2 questões dissertativas que eu tive de responder sem poder consultar nenhum material, mas eu tinha algumas folhas de rascunho para esboçar a resposta antes, né? Antes de passar limpo no caderno de respostas. E quando terminou a prova, eu lembro que eu tinha que devolver o caderno de questões, as folhas com os rascunhos que eu havia escrito, né? E o caderno de respostas que eu passei as respostas a limpo e basicamente só o caderno de respostas foi corrigido, né? Então, a banca, né, do processo seletivo basicamente iria ignorar os rascunhos, porém ela exigia que eu entregasse. Ou seja, eu terminei a prova e não podia levar nada e tudo absolutamente ficava lá, até mesmo as folhas de rascunho que eu havia escrito. Existem provas de conhecimentos que permitem consulta a alguns materiais, como livros e artigos impressos. Geralmente eles te deixam um período de tempo para você fazer algumas anotações em algumas folhas de rascunho. Depois desse tempo, a consulta aos materiais não é mais permitido, e aí eles só deixam você utilizar as suas anotações que você fez nas folhas de rascunho para você ter um tempo de formular as respostas que vão ser escritas na folha de resposta. Lembrando que esse tipo, né, essa forma de prova não é tão comum nos processos seletivos de mestrado e de doutorado, mas eu já vi editais que descreviam uma prova desse tipo, e eu também conheci pessoas que enfrentaram processos seletivos que enfrentaram provas desse tipo. Outra forma que a prova de conhecimentos pode ser aplicada é do tipo que não permite consulta e também proíbe de você fazer um rascunho das respostas, ou seja, são algumas provas meio hardcore, né? Onde você lê as questões da prova e você tem que responder direto sem poder fazer um rascunho. Um exemplo disso foi a prova do programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, referente ao campus de Franca, onde não foi permitido escrever nenhum rascunho e você tinha que ir lá, ler a questão e já responder direto a sua resposta definitiva. E o último ponto que pode variar nas provas de conhecimentos é a exigência ou não de concisão na escrita das respostas nas provas de conhecimento. Isso está mais atrelado à maneira de escrever em cada área de conhecimento e em cada linha de pesquisa. Geralmente a escrita concisa ela é mais cobrada nas exatas, nas biológicas um pouquinho também, do que se comparado nas ciências humanas. E o que seria uma escrita concisa? Seria um tipo de escrita onde você formula um texto com poucas palavras, um texto breve, mas que mesmo assim apresenta muitas informações. Ou seja, um texto direto ao ponto e que elimina as palavras desnecessárias e supérfluas. Um texto que diz muito em poucas palavras. Eu vou exemplificar isso comparando um projeto de pesquisa da área de exatas com um projeto de pesquisa de ciências humanas. Por exemplo, o processo seletivo de engenharia elétrica da Unesp exige um plano de trabalho que deve ter no máximo 2 páginas, ou seja, uma escrita extremamente concisa, como você pode ver as orientações nessa imagem nesse momento se você estiver vendo meu vídeo. E se você estiver vendo o podcast, eu recomendo que você vá lá no YouTube e procure pelo título desse podcast. Já no projeto de pesquisa para o mestrado em educação da Universidade Federal do Paraná, é exigido até 20 páginas, como você pode ver as orientações do edital do processo seletivo. Então a gente pode perceber como nas humanas a concisão não é tão exigida quanto nas exatas, mas isso não significa que não exista uma linha de pesquisa na área de humanas que exija a concisão, porque existe sim. Né? Além disso, só porque um projeto de pesquisa na área de humanas deve ter por volta de 20 páginas, isso não significa que ele deve ser prolixo, ou seja, aliás, qualquer texto acadêmico, seja um projeto de pesquisa ou seja a resposta de uma
uma prova de conhecimentos, você tem que evitar ao máximo escrever um texto prolixo. E o que seria um texto prolixo? Basicamente um texto longo, um texto extenso, demorado, mas que não apresenta tanta informação quanto deveria, popularmente chamado como encher linguiça. Sabe aqueles textos que se utilizam do uso excessivo de palavras para transmitir pouca informação? Então, esse é um texto prolixo. Essa é uma linguagem prolixa, cansativa, onde você fala muito e acaba não dizendo tanta coisa. E por que é importante antecipar como que vai ser a sua prova de conhecimentos, né? Como que ela vai ser aplicada? Por que é importante antecipar como que ela vai ser aplicada? Simplesmente porque, eu não sei se você me acompanha nos meus outros conteúdos, né? Mas eu já falei isso mais de uma vez, né? Eu sempre falei, eu uso uma metáfora que uma guerra, entre aspas, geralmente é vencida antes de você pisar no campo de batalha. Ou seja, para quem está enfrentando o processo seletivo tanto de mestrado ou de doutorado, é imprescindível você antecipar como que vai ser as etapas do processo seletivo. E como o foco central aqui foram as provas de conhecimentos, eu quis que você tivesse uma visão geral para você conseguir antecipar e não precisar improvisar na hora H. Ou seja, você já começa a resolver, a sacada é a seguinte, você já começa a resolver a prova de conhecimentos antes mesmo de entrar na sala de aula e sentar na carteira para você escrever a sua resposta, né? Você tem que começar a solucionar a prova de conhecimentos antes mesmo dela ser aplicada. E uma das formas de você fazer isso é antecipar, né, tanto a forma quanto o conteúdo dessa prova de conhecimentos que você vai enfrentar. Bom, espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. E se você acha que uma pessoa que você se importa, né, vai se beneficiar dessas informações, compartilhe com ela. Bom, desde já eu te desejo muito sucesso, bons estudos e a gente se encontra no próximo episódio.